Nós temos meditado, né, nesses nossos breves instantes aqui antes da nossa aula, lá no livro de Esther, e eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias lá no livro de Esther, hoje capítulo 3, devagarzinho a gente está acompanhando a história do povo de Deus lá na Pérsia do século V a.C., sobre o rei Assuero. Esther capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor então, irmãos. Depois disto, o rei Assuero engrandeceu Ramã, filho de Hamedata, a Gagita, e o exaltou e lhe deu um cargo mais elevado do que o de todos os oficiais que estavam com ele. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam diante de Ramã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, perguntaram a Mordecai: por que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia, eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvidos. Então contaram isso a Ramã para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Quando Ramã viu que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, porém julgou que era pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, Ramã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do reinado de Assuero, foi lançado o Pur, isto é, fizeram um sorteio na presença de Ramã para determinar o dia e o mês, e foi sorteado o 12º mês, que é o mês de Adar. Então Ramã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei e por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata para que se entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel sinete e o deu a Ramã, filho de Hamedata, a Gagita, inimigo dos judeus, e lhe disse: fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser. No dia 13 do primeiro mês, chamaram os secretários do rei, e segundo tudo o que Ramã havia ordenado, se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos chefes de cada povo. A ordem devia ser endereçada a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Foi escrita em nome do rei Assuero e selada com o anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio dos mensageiros a todas as províncias do rei, com instruções para, num só dia, o dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto os jovens quanto os velhos, as mulheres e as crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados, e que os seus bens fossem saqueados. Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que se preparassem para aquele dia. Os mensageiros, impelidos pela ordem do rei, partiram imediatamente, e a lei foi proclamada na cidadela de Suzã. O rei Assuero e Ramã se assentaram para beber, mas a cidadela de Suzã estava perplexa. Irmãos, nós vimos então, em retrospectiva, a apresentação desse rei persa Assuero, vimos o cenário que a história se passa na Pérsia, a opulência, a grandeza, o poder desse rei. Nós vimos no capítulo 2 dois outros personagens que entram na história, Esther e Mordecai, que a adotam, né, como se fosse o pai dela. E vimos, então, eu tinha comentado, que, então, agora no capítulo 3, a gente conhece o último personagem dessa história, né, o último personagem principal, importante da história, e que é o antagonista da história. Né? Dizem que os grandes clássicos do cinema, eles não seriam tão bons se não fosse pela figura do vilão, né? Se não fosse pela figura do antagonista. Isso faz também muita diferença no filme. Né? Talvez seja por isso que o livro de Esther também é tão legal e a história é tão empolgante, né? E como eu falei, se torna um best-seller na antiguidade. Ele é um dos livros mais traduzidos ali no período em que ele foi escrito e chegou a várias pessoas.
Então a gente conhece essa figura, né, do nosso antagonista, do nosso vilão aqui, esse adversário com um novo nome, mas que é um adversário antigo do povo de Deus. Tá? A gente vai ver isso. Queria que a gente pensasse sobre, olhando para esse texto, nos lembrássemos que a igreja do Senhor tem um antigo adversário. O nome dele pode variar no decorrer da história. Na história de Esté, o nome dele era Ramã, mas ele é um adversário que persegue o povo de Deus há muito mais tempo do que Ramã estava aqui determinado a destruir os judeus, tá, irmãos? Então, o texto começa dizendo, depois disto, né? Depois disto, o quê? Depois disto que a gente já viu, o capítulo 1 e 2, e especialmente a gente viu que o capítulo 2, ele acaba com Mordecai descobrindo uma traição, né? Acaba com um fato bem inusitado, que Mordecai descobre que o rei ia ser morto, né, por dois dos seus eunucos, e conta para Esté, que conta ao rei em nome de Mordecai, e quando se investiga, aquilo era verdade. Agora, irmãos, imagine um rei, imagine alguém com tanto poder quanto Assuero, né, quanto o rei da Pérsia tinha nesse momento, o quanto é que Mordecai deveria ser honrado, né, deveria ser retribuído por ter salvo a sua vida. Quantos reis acabaram morrendo na história por conta de traições desse tipo, né, por conta de traições dos seus próprios filhos até, em alguns casos. E, inclusive, de forma irônica ou não, Assuero vai ser morto por um dos seus servos também, a traição, bem parecido com o que acontece aqui no capítulo 2. E quando nós esperaríamos, então, uma palavra de gratidão do rei para com Mordecai, o que a gente vê no capítulo 3 é que Ramã, que aparece aqui na história meio que do nada, a gente não sabe de onde ele veio, esse homem que é dito também, né, um pouco da genealogia dele, filho de Hamedata, Agagita, é exaltado. Aquele que deveria, quando os leitores originais esperavam, né, que fosse Mordecai, aquele que fosse honrado, é Ramã, que é colocado em uma posição, inclusive, superior à dos conselheiros do rei. Ramã, que está em uma posição de praticamente segundo lugar. Ele só não era o rei, mas ele tinha tanto poder quanto o rei, ao ponto do rei confiar a ele o seu próprio anel de sinete. A gente percebe, irmãos, na história, no texto que nós lemos, que esse poder, ele é quase que um poder conquistado na base do dinheiro, né? Na base quanto é de prata que ele fala aqui que ele ia oferecer. Ele fala que iria se oferecer 40 toneladas de prata, né? O rei nem perguntou quem era o povo, o rei não quis saber de nada. Quando ele ouviu falar 40 toneladas de prata, tome meu anel e faça aí o que você quiser fazer, né? O dinheiro aqui foi um incentivo muito interessante para que Assuero ele confiasse em Ramã. Ramã, então, no mínimo, a gente sabe que ele é alguém muito rico, porque estamos falando de toneladas de prata, em um período onde acredita-se que a prata valia mais do que o ouro, inclusive, né? Quando a Bíblia fala muitas vezes em prata e ouro, colocando prata em primeiro lugar, é porque indica que a prata ela valia mais do que o ouro, inclusive, na época, né? Então, ele estava oferecendo uma fortuna. E mais interessante, ele sabia que o rei precisava dessa fortuna. Por quê? Por causa da campanha da Grécia, né? Que tinha sido um total desastre. Ele tinha perdido muito dinheiro ali na campanha da Grécia, então os cofres da Pérsia estavam um pouco defasados e era bem-vindo, né, essa quantidade de prata. E essa pessoa, esse homem aí que nós não conhecemos, a Bíblia fala que ele era um agagita, né? E isso envolve muitas perguntas, né? Muitos intérpretes se debruçam sobre essa palavra. A Septuaginta, por exemplo, que é a tradução grega, ela traduz, por exemplo, essa palavra de uma forma bem engraçada, na minha opinião. Ela traduz como fanfarrão essa palavra agagita, né? Mas os comentaristas eles estão de acordo que esse agagita ele se refere, então, a pessoa de Agag, que foi o rei dos amalequitas, que Samuel mandou Saul matar, lá no livro de 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel. Só que a história desse conflito entre os amalequitas, irmãos, como eu falei, é bem mais antiga. Vejam aí, Êxodo 17, 14. Vai estar aí na projeção também,
para vocês. Êxodo 17, 14. Fala, então o Senhor disse a Moisés, escreva isso para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Os amalequitas foi um dos primeiros povos, né, que se interpôs entre o povo de Deus e a terra prometida. Né? Ele se levantou contra o povo de Deus, lá nesse capítulo 17 aí de Êxodo, quando eles estavam depois que Moisés ele tira a água da rocha, né, o povo bebe, e eles vão continuar a jornada, os amalequitas se levantam contra o povo de Deus. E Agag, ele foi um rei famoso dos amalequitas, né? E foi alguém que Saul não quis matar, mas que Samuel foi lá com a espada e atravessou ele. Por que Samuel fez isso? Cumprindo as ordens do Senhor que haviam sido dadas desde Êxodo 17. Veja, irmãos, às vezes a gente acha, né, que a gente não entende muitas vezes, né, esses primeiros momentos da história onde Deus manda exterminar alguns povos, né, e muitas pessoas acusam Deus de genocida e disso e daquilo e não sei o quê, mas veja, se a ordem do Senhor tivesse sido obedecida lá atrás, se os amalequitas tivessem sido destruídos lá atrás, a gente não teria que se preocupar com Ramã aqui em Esté. Percebem como tudo que Deus faz é muito bem pensado e como os seus pensamentos, os seus propósitos, de fato são os melhores? Deus ele sabia que esse povo ia se interpor contra a promessa, a concretização da promessa dele, durante toda a história. E aqui a gente tem um exemplo onde esse Agagita, onde esse Ramã, ele se levanta e ele acha pouco a afronta que Mordecai lhe causa, e ele decide, então, destruir todo o povo de Mordecai. E a primeira coisa, irmãos, que esse antigo adversário que eu estou falando aqui, ele exige é adoração. O nosso adversário, ele exige adoração. E veja que interessante, como o próprio Jesus, lá na tentação de Mateus 4, né, ele é tentado exatamente naquilo que ele exige, né, que Satanás exige, que se prostrado adorasse o Senhor. Veja que não é simplesmente, irmãos, veja o versículo 2, que não é simplesmente se inclinar diante de Ramã, não é fazer uma reverência assim, né, como alguém de respeito, como alguém que é a segunda pessoa do rei. Não, era se inclinar e se prostrar. Esse inimigo exige adoração. Ele exige que nós nos rendamos diante dele e o adoremos. E é interessante, irmãos, que da mesma forma que acontece aqui com Mordecai, né, no versículo 3, quando ele fala, né, os servos do rei, fala, Mordecai, por que você está transgredindo as ordens do rei? E dão a Mordecai uma oportunidade dele se retratar, né, dele se arrepender e voltar atrás e se ajoelhar diante de Mordecai. Mordecai não volta atrás. E é bem semelhante também com o que aconteceu com os companheiros de Daniel, lá em Daniel 3. O rei ele faz o decreto que todos deveriam se prostrar diante dele e os companheiros de Daniel não se prostram. E quando avisam isso para o rei que gostava muito deles, fala o quê? Olha, eu vou dar outra chance para vocês, certo? Quando tocar de novo a cítara, isso, todos os instrumentos musicais, vocês vão se ajoelhar? E eles falam, não, nós não vamos. Mas o interessante, irmãos, é que o inimigo, a todo momento, ele está nos apresentando oportunidades para que a gente o adore. Ele está apresentando oportunidades para que a gente se arrependa da nossa integridade diante de Deus. A todo momento. Billy Graham uma vez falou uma frase que eu nunca esqueci, ele falando em uma pregação que eu ouvi uma vez. Ele falou que Satanás sempre tem um barco pronto para lhe levar da presença de Deus. Pronto, está sempre pronto, está ali abastecido, com o motor quente já, para quando você quiser, ele lhe afastar da presença do Senhor. Mas Mordecai se recusa a se ajoelhar. Eu nunca esqueci ele falando e a se prostrar que eu ouvi uma vez, seu inimigo. Ele falou diante de Ramã. Irmãos, a Bíblia toda dá testemunho de que os inimigos do povo de Deus, eles exigem adoração. Lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo fala sobre o homem da iniquidade, que requer adoração.
Lá em Apocalipse 13, 1-4, nós vemos da besta que emerge do mar, que requer adoração. E hoje, irmãos, talvez nós não sejamos tentados da mesma forma, né? Não é mais tão assim, como é que eu posso dizer? Tão óbvio, né? Quanto a gente se ajoelhar, quanto a gente se prostrar diante das pessoas. Só que nós muitas vezes nos curvamos diante do consumismo. Muitas vezes nós nos curvamos diante do entretenimento. Nós nos curvamos diante de coisas, irmãos, que aparentemente são lícitas. Nosso coração, que naturalmente é idólatra, ele é muito rápido para se prostrar. E hoje em dia, né, isso é muito mais perigoso, porque, como eu falei, a gente pode adorar até coisas que são lícitas. A gente pode adorar um filho. A gente pode adorar... Ontem, né, foi o Dia dos Namorados. E na nossa geração, se adora essa ideia, né, o ideal do romance, de ter alguém. É uma coisa muito forte, é uma coisa muito comercial, né? É uma coisa muito terrível, eu acho, na minha opinião, que começa desde que as crianças são pequenas, né? O menino tem lá 2 anos, 3 anos, começa a cantar parabéns, aí no final começa, né? O com quem será e se alguém vai querer casar com ele. Olha que coisa, né? Terrível, que vai sendo colocado desde sempre essa questão do ideal que é. E muitas vezes se torna objeto de adoração, né? Quantas pessoas fazem de tudo para não passar o Dia dos Namorados, por exemplo, solteiro ou solteira. Mas, irmãos, que assim como Mordecai nos dá o exemplo, né, e ele não se dobra diante do seu adversário, ele não se dobra e ele não adora a Ramã, e existe uma consequência por ele não ter feito isso, né? Existe algo que a sua vida é colocada em risco, e não apenas a dele, né? Porque eu imagino que ele estivesse disposto a morrer também, se fosse preciso, assim como os companheiros de Daniel estavam. Só que eu não acredito que Mordecai imaginava que a desobediência dele para Ramã fosse colocar em risco toda a raça judaica, né? Todos os seus irmãos, não apenas na Pérsia, mas em todo o império, irmãos, em todos os lugares que essa ordem chegasse. E isso o livro de Esther, né? Ele fala muito sobre isso também, sobre como uma pessoa, né, ela é capaz de causar tantos prejuízos, né, como Vasti, lá no capítulo 1, a desobediência dela causa prejuízos para todas as mulheres do império. Agora, então, é a vez de Mordecai também desobedecer e causar um prejuízo para todos os judeus. Só que a desobediência de Mordecai aqui é uma desobediência justa, né, de fato, ele deveria ter desobedecido mesmo. Irmãos, o texto é muito grande, então eu vou estar encerrando por aqui, nesse versículo 6, e depois a gente continua no 7. Mas vamos encerrar lendo o texto que está lá na primeira ou segunda carta, em Atos 4, 27 e 29, que da mesma forma, irmãos, que foi com Mordecai e foi com o povo de Deus lá na Pérsia, aconteceu semelhante com o Senhor Jesus, né? Atos 4, 27. Aqui é Pedro pregando, né? E ele fala o seguinte: (4, 27). Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se ajuntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a sua mão e o seu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede a teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Olha, irmãos, o próprio Filho de Deus também enfrentou a ira desse inimigo. Ele também enfrentou, e pela permissão do próprio Deus, claro, os próprios judeus, os seus próprios conterrâneos, o entregaram nas mãos
dos romanos e o mataram e o crucificaram, tudo de acordo com um propósito predeterminado. E essa é a maravilha do Evangelho, irmãos. É um Deus que, mesmo nessa situação de lutas, nessa situação de perseguição, nessa situação tão complicada que os judeus na Pérsia do século V a.C. estavam vivendo, ele é capaz de transformar aquela situação para o louvor da sua glória. Da mesma forma, irmãos, que os sofrimentos de Cristo na cruz, eles garantiram a nossa redenção. Os sofrimentos pelos quais o povo de Deus passa, Paulo vai falar lá em Romanos 8, que não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Que nós, enquanto povo de Deus, irmãos, possamos aprender a lidar melhor com essas afrontas, possamos aprender que existe um preço de não se dobrar, existe um preço que talvez não custe nem as nossas vidas, às vezes só custa o nosso emprego, irmãos. Olha que coisa, às vezes só custa o nosso emprego. Nós não nos rendermos diante daquele patrão abusivo, daquela pessoa que está numa situação ali superior a nós. Mas pode custar a morte, custou a morte para muitas pessoas, mas elas morreram de bom grado, sabendo que quando elas fecharam os olhos aqui, elas abriram os olhos na eternidade e estiveram diante da presença do Deus, do homem Deus que morreu por elas. Vamos orar ao Senhor, vamos baixar as nossas cabeças. Deus, muito obrigado, Senhor, porque esse inimigo das nossas almas, Senhor, ele é apenas um cão, Pai, que o Senhor controla em uma coleira, Pai. A Tua palavra fala que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por sabermos, Senhor, o final da história. Por podermos olhar para frente, Senhor, e saber que o Senhor já escreveu o final da história, Senhor. O Senhor sabe o final da história, Senhor. E o Senhor, de uma vez por todas, irá destruir o inimigo para sempre. E Satanás será lançado no inferno de fogo que arde em chamas, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Nos ajuda, Pai, enquanto estivermos aqui, Deus. Enquanto ainda estivermos sujeitos, Senhor, aos seus ataques, a permanecermos firmes e inabaláveis, Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração sincera que fazemos. Amém.